Gente, audiência do trabalho. Qual é a dica de hoje? Olha só. Atraso das partes. Vamos lá? Digamos que você vai fazer uma audiência e chegando na audiência, a parte contrária atrasou. Normalmente na Justiça do Trabalho, o que acontece? A pauta trabalhista, ela tem um prazo muito curto, né, entre o espaço da ocorrência de uma audiência para outra. Por exemplo, pelo menos nas varas aqui do TRT da nossa região aqui, da quinta região, o que acontece? Quando você vai ver a pauta lá, tá lá as audiências. Se for de conciliação, audiência inicial, aí o espaço entre um e outro fica lá 5 minutos. Normalmente o espaço realmente para uma audiência inicial é muito curto mesmo, é o tempo de você sentar, saber se tem proposta de acordo ou não. Não tendo, o juiz ele vai designar a próxima audiência, que é de instrução, se tiver matéria de prova, né? Se tiver algo a ser provado por meio de prova oral, ou então ele vai marcar a perícia técnica, se for o caso. Se o seu processo ele necessita de perícia técnica. Entretanto, as audiências de instrução, ou una, ainda que seja audiência de conciliação, por exemplo, com um espaço de 5 minutos, se tiver conciliação, até o momento ali, enquanto você está fazendo a composição da forma, do valor, a forma de pagamento, tudo isso leva tempo. E até colocar tudo isso em ata, você acaba levando muito mais de 5 minutos, às vezes 15 minutos, às vezes até mais. E isso por vezes atrasa um pouquinho a audiência, certo? A audiência de instrução nem se fala. Normalmente o prazo de uma audiência para outra na pauta é de 15 minutos. Mas a audiência de instrução, por vezes, se você for ouvir só as partes, dá para perceber que 15 minutos é muito pouco. A não ser que a matéria de prova seja um único item e as perguntas sejam pouquíssimas, o que é muito difícil acontecer na prática. Agora imagine o seguinte: por que eu te falei tudo isso? Porque normalmente quando você já entra para a sala de audiência, o horário designado para audiência na pauta já está atrasado. Agora imagine se você chega lá e a parte contrária atrasou, está atrasada. Só que aí o advogado já está lá, certo? Para fazer a audiência. E o preposto da empresa, por exemplo, se você está pelo reclamante, o preposto liga para o advogado e diz: ó, estou chegando, vou estacionar o carro aqui e já estou subindo. Ou então estou chegando aqui no ônibus, vou descer no ponto de ônibus e já estou subindo para a sala de audiência. Eu falo subindo porque aqui na nossa região é um prédio, né, com 10 andares, porque são 39 varas do trabalho aqui na capital, né, em Salvador. Então, da onde ele está até ele chegar na sala de audiência, ele vai levar no mínimo 10 minutos se ele estacionar rápido. No local em que fica a sede do TRT de Salvador, por exemplo, é no centro da cidade e é um local muito difícil para você estacionar. Você não consegue estacionamento rápido. Por que você está dizendo tudo isso, Salvador? Eu estou te dizendo tudo isso porque tudo isso faz com que a pessoa atrase ainda mais. Então vamos dizer que, por exemplo, a audiência está designada para 9 horas da manhã, a sua audiência. Só que quando você consegue entrar na sala de audiência para dar início, já são 9 horas e 20 minutos. Ou seja, um atraso de 20 minutos. E quando você senta lá, fez o pregão, o advogado da empresa entrou, você, o seu cliente, todo mundo sentado, e o preposto não chegou ainda. E aí o advogado da reclamada diz: excelência, eu vou pedir só um minuto, que eu vou ligar aqui para o preposto ver o que aconteceu. Quando ele liga, o preposto diz assim: olha, eu estou subindo, estou chegando, já estou estacionando aqui. O que você, advogado, faria nesse caso? Se liga aqui, ó.
isso aqui é uma dica, mas é uma técnica que você precisa chegar na audiência sabendo o que fazer num caso desse. O que você vai pedir? Que o juiz decrete a revelia. Porque a lei, ela não dá prazo de tolerância absolutamente nenhum. Inclusive, existe até... já existe o pronunciamento do TST nesse sentido, na orientação jurisprudencial 245 da SDI 1, salvo engano. Então, sendo assim, se você argue essa SDI 1, né, da AOJ 245, você vai pedir que o juiz decrete a revelia, exatamente porque o próprio TST já reconhece que não existe prazo determinado em lei de tolerância para a espera das partes, certo? Se o juiz se negar e disser, mas ele já está subindo, ou se o advogado da outra parte requerer, você vai fazer o quê? O de sempre, protestar. Pedir que o juiz conste o seu protesto, informando que a audiência, se o juiz te der a palavra, tem juízes que na verdade ele mesmo já consta tudo, não dá nem oportunidade do advogado falar. Ele já chega lá e já consta o protesto, diz o que foi que aconteceu e consta lá. Mas se o juiz te der a palavra, você vai dizer que requer a decretação da revelia com os seus efeitos da confissão, por exemplo, porque a audiência estava designada para as 9 horas da manhã. Quando o juiz deu início à audiência, já era 9 horas e 20 minutos. Às 9h25, o advogado da reclamada ligou para o preposto e o preposto informou que estava estacionando. Quando o preposto chegou na sala de audiência, já era 9 horas e 40 minutos, por exemplo, se for o caso. Porque já existe até entendimento do TST. Se o atraso for ínfimo e não causar dano à instrução processual, por exemplo, se o reclamante já está sendo ouvido pelo juiz, né? O juiz já está colhendo o depoimento do reclamante, de certa forma, o preposto da reclamada, ela já tem que ser considerada revel, porque já houve um prejuízo, a instrução processual já deu início. O TST, ele entende que não havendo prejuízo, ou seja, chegou na sala todo mundo, alguns minutinhos depois ainda está pegando o nome das partes ali, o nome do advogado para colocar em ata, não há prejuízo realmente. Mas se já iniciou a instrução processual, se alguma das partes já está sendo ouvida, piorou se chegou o momento de ouvir a reclamada e o preposto não chegou ainda, aí ainda pior, certo? Então, nesse caso, você vai constar esse protesto informando esse atraso, citando a OJ 245 do TST e pedindo que o juiz decrete a revelia. Se a parte chegar e o juiz entender que ela vai ser ouvida e a audiência vai correr normalmente, não tem problema. O importante é que você não deixe de constar em ata o seu protesto, informando que existe ali um entendimento já do TST de que nesse caso é um caso propício à aplicação da revelia, uma vez que não compareceu, porque a tolerância para a espera da audiência que a lei dá unicamente é para o magistrado, para o juiz. A tolerância é de 15 minutos, é isso? A tolerância é de 15 minutos. Não sendo juiz, qualquer das partes que atrasem, tem que ser aplicada a revelia. Se o advogado atrasar, não, é diferente. Mas se uma das partes atrasar, revelia. Falou? E a gente se vê por aqui. Forte abraço.